Pessoal, então, boa noite para todo mundo, né? Que está aqui no Zoom, depois para quem assiste a gente no YouTube. Bom, hoje uma aula um pouco excepcional, porque a gente está começando bem atrasado, né? Eu estava presidindo a reunião do colegiado do departamento e foi até agora, né? Foi só o tempo de eu sair da UNB e chegar aqui em casa para poder ter o material aqui que eu preciso e tudo, para poder iniciar a aula, tá? Então peço desculpa aí a todos, né, pelo atraso, mas realmente fugiu do meu controle, tá bom? Pessoal, então vamos para mais um dia de aula, né? Eu vou projetar aqui a minha tela para a gente iniciar, tá? Então, retomando aqui o nosso cronograma, né, como sempre, hoje é uma data muito importante, porque é dia 22 e é a última aula que a gente vai ter do livro do Morgan, né, Imagens e Metáforas Organizacionais, e hoje também é a data da entrega da Sinopse Crítica 3, tá? Então, é um capítulo do livro, né, à escolha do aluno, tá? Então, lembrem-se só que o capítulo tem que ser um capítulo sobre a metáfora, né, sobre metáfora, porque eu já expliquei aqui várias vezes, o livro em si tem outros capítulos, tem o de introdução, tem o de conclusão, de ideias, assim por diante. Então, eu escolhi um dos capítulos de metáfora, né, e fazer normalmente, fazer o fechamento, a resenha e entregar lá no Moodle hoje, tá, como a Sinopse Crítica 3. Então, pessoal, dando sequência, né, e hoje finalizando o conteúdo do Morgan, a gente vai, então, ter a nossa aula de hoje, né? A gente, lembrando que nós estamos na unidade 2 da disciplina, que trata de análise organizacional, né? Então, aqui a gente está aprendendo diversas teorias, né, que se aplicam à questão da análise organizacional em si, né? E a gente está abordando agora a proposta de análise organizacional do Morgan, né, que é um livro onde ele demonstra, por meio de imagens e metáforas, como que a organização pode ser estruturada, né, a partir da comparação da organização com algum objeto ou fenômeno, né? Então, aquilo que eu chamo de modelo de negócio, né? O Morgan oferece uma visão gerencial do negócio, sobre como o gestor pode enxergar o negócio e, a partir dessa concepção de gestão, de visão do gestor, estruturar a empresa, né? E ele compara, né, as organizações aí utiliza de metáforas, né, comparando organizações a máquinas, organismos, cérebro, cultura, né, unidade política, prisão psíquica. A última aula foi fluxo e transformações, né, o que eu chamo da imagem do rio, né, porque seria a comparação talvez mais fácil de se entender a ideia do capítulo, né, comparar ele com um rio. E hoje a gente vai ter a nossa última aula, o último capítulo, sobre a metáfora de instrumentos de dominação, né? Que é onde o Morgan vai fazer o quê? Comparar como a organização pode ser um instrumento de dominação e como isso pode impactar nos negócios, na gestão, na estrutura, nas tomadas de decisão e assim por diante, né? Bom, então, qual que é o princípio, né, pessoal, dessa ideia? Então, lembrem-se sobre o que a gente está conversando, né? Então, a gente está estudando a obra do Morgan, que é onde ele oferece visões, né, gerenciais que o gestor, um administrador de um negócio pode ter sobre aquele negócio, né, sobre aquela empresa, e a partir dessa visão, dessa imagem, dessa metáfora que o gestor estabelece com a empresa, né, ele pode tomar decisões sobre aspectos da organização. Então, aquilo que a gente já viu, quais são as dimensões básicas de análise das organizações, né? Então, com base nas imagens, o gestor pode decidir sobre o ambiente, a estratégia e a estrutura da empresa, né? Então, com base na utilização dessas visões de negócio do Morgan, o gestor, o administrador, pode decidir, tomar decisão sobre como estruturar, como entender e diagnosticar o ambiente, como pensar a estratégia da empresa e assim por diante, né? E o que a gente tem visto até aqui, pessoal? O Morgan oferece várias oportunidades, né? Então, se comparar a organização com uma máquina, ela vai ter uma estrutura assim. Se comparar a organização com um cérebro, ela vai ter uma estrutura assado, né? Se comparar a organização com uma cultura, né, a estrutura dela, o ambiente e tal, tem outro aspecto, e assim por diante. E a gente tem visto que as imagens determinam, né, a característica da empresa, e as imagens podem interagir entre si, né? Então, eu posso ter uma organização, uma empresa que é máquina e cérebro ao mesmo tempo, dependendo do departamento, do processo, do serviço, do produto, né? E no caso isso que eu estou fazendo é só uma introdução, e no caso da metáfora de hoje, não é diferente, né? Então, o Morgan vai oferecer para nós
uma oportunidade de refletir sobre a empresa, sobre um aspecto específico da empresa, e a partir dessa reflexão, como encarar essa situação, esse problema, como estruturar a empresa, né? Que é quando ele compara a organização a instrumentos de dominação, né? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? O que o Morgan está querendo alertar nós, administradores, gestores, sobre como a organização pode funcionar como um instrumento de dominação? A ideia principal é a seguinte: entendam, pessoal, que nós vivemos em uma sociedade basicamente estruturada em torno de organizações, né? É impossível uma pessoa sobreviver hoje sem depender de uma organização. É impossível. Desde o nascimento, você está na maternidade, você teve uma maternidade que fez o seu nascimento, né? A sua concepção depende do encontro de pessoas que podem estar organizadas formal ou informalmente, né? Depois você nasce, cresce, desenvolve trabalhando, tendo serviço de energia, tendo serviço de transporte, de segurança. Então, percebam, nós vivemos um mundo organizacional. E dado que nós vivemos em um mundo organizacional em todos os aspectos, seja você empregado da organização ou cliente daquela organização, isso significa que nós dependemos muito delas. E isso também significa que elas são dotadas de um poder que, dependendo do modo como esse poder for utilizado, a organização pode sim ser um instrumento de dominação dos funcionários, da sociedade, dos clientes e assim por diante. E o que é a ideia de dominação que está sendo dita aqui pelo Morgan, tá? Para que vocês entendam. É uma dominação de viés negativo mesmo, tá, pessoal? Então é como a ideia de prisão psíquica, né? Quando o Morgan discutiu e mostrou para nós como alguns aspectos negativos da visão de negócio podem afetar o negócio, né? Então, aqui é a mesma coisa. Aqui o Morgan está chamando de dominação, basicamente, né, aquelas ações da organização onde ela se aproveita dessa condição que ela tem. Qual condição? Essa que eu acabei de falar. Nós, basicamente, dependemos de tudo para fazer na nossa vida de organização, então ela se aproveita disso para exercer uma dominação sobre uma sociedade, uma parcela da população, seus funcionários e assim por diante. Entende? Então, essa é a concepção básica do capítulo. Tá? O Morgan vai chamar a atenção para nós de quando o exercício do poder organizacional pode ser negativo, né? E isso, óbvio, pode afetar a imagem, os negócios, o lucro e assim por diante da empresa. Tá? Então, essa é a introdução sobre o que essa metáfora está falando, né? O Morgan está chamando a atenção para nós de aspectos negativos de exercício do poder que a organização pode fazer e isso pode ameaçar o negócio. Então, a ideia básica é isso aqui, né? Até as formas racionais e democráticas de organização podem resultar em modelos de dominação, né? Então, por exemplo, peguem aí, né, todos esses últimos casos que a gente tem visto, isso tem ficado muito em voga, né? Todo o poder de domínio informacional que essas grandes empresas têm, né? Google, Facebook, Telegram, todas essas empresas que são, praticamente, elas são donas, né, dos dados de, por assim dizer, praticamente todo mundo, né, todos os habitantes do planeta, né? Vocês viram o que tem acontecido? Hoje, por exemplo, o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, chama para reuniões organizações como WhatsApp, Telegram, tal. Por quê? Porque elas exercem esse poder no processo eleitoral. Então, é importante vocês perceberem que mesmo o Facebook, né, mesmo o Instagram, sendo negócios racionais, democráticos em termos da sua gestão interna, essas empresas, sem perceberem ou até sem pretenderem, podem sim ser empresas que jogam dentro de um modelo de dominação. Por exemplo, aqui essas empresas têm uma dominação completa do ponto de vista informacional, né? Então, de dados de cadastro, de detalhes das vidas pessoais das pessoas, né, de comportamentos pessoais, de preferências de compra, né? Hoje, por exemplo, você pega,
se você fez uma busca por calça jeans no Google, automaticamente todos os sites que você abrir vai começar a aparecer oferta de calça jeans. Né? Por quê? Porque hoje os programas, os algoritmos, eles estudam o comportamento de busca nas ferramentas e transformam isso em uma oportunidade de negócio. Então, estão percebendo como uma empresa, mesmo democrática, racional, que tem um modelo de gestão, ela pode eventualmente se usar do poder que ela tem para favorecer os negócios dela. Então, essa é a ideia principal aqui do capítulo, né? Mostrar como a organização pode fazer isso. Bom, e o que acontece, né? O Morgan alerta para nós que isso é verdade, isso ocorre, a gente sabe, isso faz parte, né? Então, você então está sendo contra o Facebook ter esse tipo de informação? Acho que faz parte do negócio dele, né? Acho que faz parte do negócio dele. Então, não é a ideia de proibir. Só que também é importante a gente saber que ele precisa usar isso com responsabilidade, né? Então, vejam, por exemplo, a questão de aumento de acidente de trabalho, coisas que podem acontecer quando uma empresa faz mau uso do poder informacional que ela tem, né? Eu não sei se vocês já perceberam, né? Mas peguem, por exemplo, né, os tristes casos de suicídio que acontecem, né? Acontece todo dia. Por que a gente não vê manchete, né? Por que a gente não vê divulgação de casos de suicídio, né? Por quê? Porque o uso, a distribuição desse tipo de informação pode levar a consequências muito piores, né? Então, quando você, por exemplo, divulga um caso de suicídio, que é um caso hiper triste, né, que a pessoa chegou no ponto final de fazer isso, e você pega e divulga aquilo, eventualmente aquela pessoa que está pensando em fazer a mesma coisa, ela pode se sentir encorajada, né? Então, veja, é importante que o Facebook, ao mesmo tempo em que tem a informação, por exemplo, esse tipo de informação ele não divulgue. Entendem? Por quê? Porque se ele divulga, ele vai estar fazendo um mau uso do poder informacional que ele tem, né? E aí imaginem, por exemplo, alguém lá dentro do Facebook falar assim: poxa, eu quero causar mal a uma pessoa. Poxa, eu quero causar mal a um grupo de pessoas, né? Não vamos agora falar do caso do suicídio, mas imaginem, por exemplo, um Facebook, né, que domina informações sobre o concorrente e ele começa a lançar campanhas falsas de difamação daquele concorrente, né? Então, é um bom uso do poder informacional que ele tem? Não. Então, a partir desse momento, a organização passa a se tornar um instrumento de dominação. Ela faz mau uso do poder informacional que ela tem para que ela passe a ter domínio sobre aquele mercado. E ela usa mal esse instrumento que ela tem, né? Então, esse, por exemplo, é um dos tipos de ameaça ao negócio que a gente tem, né? Quando a organização, igual o Morgan diz, é enxergada como um instrumento de dominação e não como um instrumento de negócio, né? Um outro tipo de situação que pode acontecer, falando agora especificamente de acidentes de trabalho, né, é também, por exemplo, o aumento de acidentes de trabalho, né? Então, em que caso, professor? Então, veja, por exemplo, o caso, né? Isso é um caso real que eu vivi, né? Que eu passei, que eu conheci, que eu participei do caso, né? Então, eu trabalhava numa empresa, era trainee em gestão de pessoas, e era uma empresa do ramo industrial, né? Uma holding com vários tipos de empresa, mas principalmente no ramo industrial, né? E em determinada planta dessa empresa, que era armazém, basicamente armazém de soja, começou a ter muito acidente de trabalho, mais do que o normal. O que é mais do que o normal? Tipo assim, um por mês, ou mais de um por mês. O normal é zero, né? Aí começou a ter lá, sei lá, 3 por mês. E aí a gente da gestão de pessoas foi lá investigar, né? O que está acontecendo? Vamos ver o que aconteceu, onde que as pessoas trabalham e tal. E a gente começou a perceber que as pessoas não estavam usando o EPI, que é o equipamento de proteção individual, para trabalhar dentro dos armazéns. Você tem que ter capacete, bota, protetor auditivo, óculos para evitar poeira, máscara para evitar contaminação. Então, é um local onde você tem que andar todo equipado. E a gente começou a perceber que as pessoas não estavam usando. E a gente foi investigando, as pessoas foram denunciando, falaram, olha, pois é, todas as pessoas aí que tiveram acidente de trabalho, inclusive um morreu, nenhuma delas estava usando equipamento adequado, que era indicado, tal, tal, tal. E a gente, poxa, então tá aí.
né? Tá, mas isso não é suficiente, porque a gente tem que entender por que, que as pessoas não estão usando o equipamento, né? Então, tá, sabemos que não estão usando. Por que não estão usando? E fomos descobrir o quê, pessoal? O gestor daquela planta da fábrica de estoque, de soja, de produção, estava começando a reduzir o nível de investimento em equipamento de proteção individual, por iniciativa própria. Por iniciativa própria. Então, ele começou a comprar, diminuir o custo de compra de equipamento de proteção individual e começou a comprar equipamento de proteção de menor qualidade. Então, por exemplo, um equipamento de proteção que ele precisa ser arejado, porque a pessoa trabalha num ambiente muito quente, estava comprando mais barato e aquele lá tipo, só protegia, não deixava arejado. Então, a pessoa começava a estar numa temperatura lá de 50, às vezes 60 graus, onde ela precisa de um equipamento que, além de proteger, refrigere, e ela não está tendo o que eles estavam fazendo? Retirando os equipamentos. Porque a empresa não estava, como recomendado, fornecendo, né, os equipamentos que eram recomendados. As pessoas estavam com equipamento ruim, tiravam o equipamento, tinha acidente. Bom, por que que essa pessoa não estava fornecendo os equipamentos necessários, né? Depois a gente foi descobrir que ele estava, inclusive, desviando parte desse dinheiro. Mas o principal do exemplo aqui, pessoal, é o seguinte: por que que essas pessoas, ao não terem equipamentos de proteção individual adequados, preferiram colocar suas vidas em risco, e inclusive às vezes morrer, do que, por exemplo, denunciar ou pedir demissão? Né? Por que que as pessoas não chegaram e falaram, olha, já a gente começou a não tá, equipamento não está legal, tal, eu queria fazer uma denúncia, porque eu estou correndo risco de vida. Por que que as pessoas se sujeitaram a isso? Porque a organização é um instrumento de dominação. Porque para aquelas pessoas, elas preferiam correr risco de vida, mas ter um trabalho, ter um emprego, do que eventualmente questionar a empresa e a empresa virar e falar, então você está demitido, e assim por diante. Por quê? Porque a empresa exerce esse poder. E as pessoas têm medo de ser demitido. O gestor, percebendo isso, o que ele fez? Cortou o custo dos materiais. Entendem? O que é o instrumento de dominação? É o gestor, de um lado, mal intencionado, e, de outro lado, as pessoas que se submetem a essa força que a empresa tem. Entende? Então, ambos lados estão errados. Por quê? O gestor fazendo a empresa, já percebi que o pessoal não reclama. E por que acontece? Pessoal, isso eu estou falando de uma cidade que chama Itacoatiara, ela fica no interior do Amazonas. É uma das três únicas cidades que você chega no Amazonas de asfalto. O resto é tudo barco. Podem procurar aí, Itacoatiara. Vocês vão ver a planta industrial que tem lá. É aquela planta, né? Então, ali, as casas eram tipo de pau a pique, beira do rio Amazonas, enchente, urubu na rua. Então, uma área muito pobre. O gestor da empresa falou assim, bom, quer saber? Aqui eu posso deitar e rolar, cara. Pô, vou cortar custos, né? Não vou oferecer tudo de bom e do melhor, vou ser elogiado porque vou atingir todas as metas. Né? Qual que é a empresa que não gosta de um cara que fala, poxa, economizei 30% do orçamento em relação ao ano passado? Né? Então, a empresa exerceu esse poder de dominação, percebe? Ela viu que o cenário era favorável e ela começou a cortar custos. As pessoas não reagiam porque eram dominadas e, por exemplo, uma perdeu a vida, né? E outras duas tiveram um acidente, uma ficou grave. Entendem? Então, esse tipo de postura de gestão, né, não é bom, não é positivo. É isso que o Morgan está falando para nós. Não use a empresa como um instrumento de dominação. Né? Saiba que as organizações têm um poder de dominação, mas que o gestor precisa saber utilizar com parcimônia. Ele não pode ser o agente de dominação, né? Porque isso traz aumento de acidente de trabalho, ameaça a imagem da organização, gastos, custos imagina processo judicial porque teve acidente, e assim por diante, né? O Gabriel fala assim, isso lembra o caso dos trabalhadores do Catar envolvidos nas obras da Copa. Né? Muitos morreram de infarto por conta da alta jornada, mas não se recusaram a questionar os superiores.
creio que por conta desse domínio organizacional. Perfeito. Né? É exatamente isso. É exatamente isso. Tá? Então, o Morgan está abrindo a nossa visão para esse lado do negócio. Não seja um mau gestor. Pô, você acha que como gestor o legal é ofertar mais condições de trabalho para a empresa ter mais lucro? Pessoal, isso é uma lógica muito errada da administração. Aquele empresário com sangue nos olhos pode até concordar, né? Mas vocês não vão aprender isso aqui na universidade. Vocês podem até aprender isso fora da universidade, né? Mas o ensino técnico, científico, ensinado, coletivamente construído, histórica e cientificamente construído, tem que orientar as pessoas para não fazer isso, né? Ser um gestor FDP só para você bater as metas não é legal, né? Abusar do poder que a organização tem para que a organização tenha lucro não é legal, tá? Então isso é instrumento de dominação. Um outro exemplo aqui que é mais antigo, né? Lá de 2011, foi esse caso aqui lá em Rondônia, né? Jiraú estava sendo construída uma gigantesca hidrelétrica lá, né? E o que acontece, pessoal? Rondônia é tipo igual Itacoatiara, ali é selva amazônica. Aquela é uma região do Brasil, pessoal, que assim, do ponto de vista de lei, a melhor definição é assim, é terra de ninguém, entendeu? O que acontece ali, se você morre ali e tal, e ninguém te enterra, a terra te come, ninguém nem sabe que você morreu, ninguém nunca vai te achar. É um lugar isolado de tudo. Vocês precisam conhecer o que é essa região do Brasil para entender o que eu estou falando. Então, imaginem uma represa hidrelétrica construída no meio da floresta amazônica. Como que é a gestão de uma empresa numa condição dessa? Né? Difícil, complexa. O que estava acontecendo lá em Jiraú? Pessoal, esse tipo de construção, por exemplo, só a construção da hidrelétrica envolve mais de 6.000 funcionários no meio da selva. O que acontece? Geralmente se criam vilas em torno desses tipos de trabalho. Então, por exemplo, é muito comum na Amazônia muitas cidades e vilarejos que nasceram em função da construção de algumas ferrovias, porque o pessoal vai lá construir e por lá fica. Né? Então, imaginem 6.000 funcionários construindo uma hidrelétrica no meio da floresta amazônica. Então, era tipo uma vila, né, em torno dali da hidrelétrica, e que o Ministério Público do Brasil começou a receber diversas denúncias de maltrato de ser humano lá nas condições de construção da empresa. Da represa? Da hidrelétrica? O que descobriram, pessoal? O Ministério Público foi lá investigar, se vocês digitarem aí Jiraú, né, tal, vocês vão achar, e basicamente encontraram lá pessoas em situação semi-humana, né? Então, assim, saneamento básico, as coisas eram assim, era latrina, céu aberto, esgoto, criança no meio de esgoto, más condições de alimentação, falta de água, que era a condição que a empresa que estava construindo a represa estava oferecendo para as pessoas. Né? Então, aí a primeira pergunta, por que isso acontece? Por causa de instrumento de dominação. É a mesma coisa, as pessoas toparam e estava acontecendo. Alguém teve a brilhante ideia de ir lá denunciar. Né? E aí o Ministério Público foi lá, a empresa foi considerada condenada, a empresa se ferrou. Né? Mas o que levou a empresa a topar e a fazer empreender um negócio dessa natureza? A ideia de que ela é um instrumento de dominação e que esse instrumento seria mal utilizado. Né? Bom, só para fechar essa história, só para vocês verem como é uma gestão FDP mesmo, o que aconteceu com essa empresa, pessoal? Depois que foi diagnosticado tudo isso que eu estou falando aqui, malária, pessoa em esgoto aberto, criança, não tinha alimentação, não, remuneração, nem pensar. Né? O que aconteceu com todas essas pessoas, pessoal? Você acha que a empresa foi processada e precisou pagar cada um deles com juros e correção monetária? Ela simplesmente demitiu as 6.000 pessoas, pessoal. Né? A empresa simplesmente demitiu, pagou todos os direitos das pessoas, mas nunca foi acusada por maltratos humanos, praticamente escravidão, né? Mau uso de recurso público para contratar, nunca foi denunciada por isso. Foi tipo assim, puxa, mesmo, pisei na bola, caramba, se eu demitir todo mundo, está resolvido? Está resolvido. E foi isso que foi feito.
Então, aqui está mais um nível de exemplo da dominação organizacional. Então, estão vendo como não é só no nível das pessoas, é também no nível político, né, no nível macro, que a empresa se safou na prática. Diante do que ela tinha cometido, tipo assim, o que deveria acontecer é, cara, vocês vão o veredito é, vocês vão falir imediatamente e com todos os recursos, vocês vão vender tudo, todos os ativos da empresa e todo esse recurso vai ter que ser pago para essas 6 mil pessoas. Isso deveria ser o justo, né? Não, demitiu as 6 mil pessoas e por aí ficou, tá? Então, por quê? Porque é um instrumento de dominação, né? Bom, as vantagens que a gente tem de se analisar o negócio sob essa perspectiva é que a gente tem base para críticas à organização, né? Óbvio que a gente não pode generalizar, né? A gente não pode falar, nossa, então, professor, você está me despertando para um lado que nenhuma organização presta, né? Que o gestor se apropria dos funcionários e se, né, abusa deles. Não, não é isso. Tá? Então, não podemos generalizar. Agora, nos dá uma oportunidade para destacar que a organização tem esse poder e ela, se o gestor não se aperceber, esse poder vai ser mal utilizado. Então, a vantagem é que dá bases para a gente ter essa crítica em relação ao negócio, à empresa, à gestão, né? Então, a organização tem poder. Você, num papel de gestor, você tem que ser responsável, você tem que ser prudente, você não pode abusar do seu papel, né? Você tem que tomar decisões racionais e não abusivas. Então, a vantagem é a gente poder discutir isso, né? Traz à tona essas discussões éticas no negócio, né? Que a gente já falou aqui. Então, né? Você imagina explorar as pessoas, né? Saber que em função da empresa estar em um contexto onde as pessoas são literalmente pobres, aí você, em vez de você chegar lá e falar, bom, vou te dar a oportunidade de ter um salário, você chega e fala, não, você trabalha de graça e eu te dou comida, né? Que é o gestor poderia fazer isso se ele usasse o instrumento de dominação. Então, chamar a atenção. Enquanto gestor, né, não use mal o poder que a empresa tem, use eticamente. Se você está trabalhando em um cenário onde as pessoas são pobres, dê uma oportunidade de trabalho e remuneração. Não pegue esse cenário e use ele ainda para piorar. Pô, legal, lá todo mundo é pobre, legal. Então a gente nem oferece salário, já oferece logo só comida, né? Então, essas discussões éticas têm que ser feitas, né? O negócio tem que ser ético, não pode explorar, né? E assim por diante. Tá? As desvantagens é que, nesse afã, a gente pode cair em uma teoria da conspiração, né? Igual eu falei, a gente não pode exagerar, né? Então não podemos agora ficar conspirando, toda empresa, então, domina o funcionário e tal. Não podemos cair nessa, né? Então tem que ser uma discussão racional própria para isso, né? Então tem que tomar esse cuidado, não é conspiração não, é olhar como as coisas de fato são. Então, é por isso que eu sempre falo para vocês, tem que ser capacitado. Se a empresa está em uma situação de instrumento de dominação, ok, precisamos sair dessa situação, né? Se a empresa não está numa situação de instrumento de dominação, ok, não significa que ela vai ser. Então não podemos generalizar, né? Então, essas são algumas das desvantagens que o Morgan traz para nós, tá? Pessoal, bom, aqui tem mais uma participação no site, né? É mais comum em lugares que temos menos fiscalização? Exato, Patrícia, exato. Você conseguiu entender uma das situações onde é instrumento de dominação, né? Esse negativo ocorre. Por quê? É o que eu acabei de falar. Imaginem o que é a floresta amazônica, pessoal, agora, lá naquele momento. Não tem ninguém lá. É sério, é um local assim surreal. Só que lá, ao mesmo tempo, tem uma das maiores represas hidrelétricas do planeta. Entende? Então é uma situação complexa e surreal. E onde que isso geralmente vai acontecer? Onde tem menos fiscalização, porque quem que vai fiscalizar, né, um troço no meio da Amazônia? Você tem que andar 1.000 quilômetros, 2 dias para chegar de barco, né? Você tem que dormir em rede, tem malária. Quem que vai fazer isso? Então, sim, é muito mais fácil em ambientes sombrios, entende? Em ambientes onde as ações da organização não são fiscalizadas, ou onde elas não são transparentes, né? Ou onde resultados, relatórios não são divulgados. Então, onde não se enxerga é onde pode existir a dominação,
Porque aí vai o que eu falei, vai ter aquele gestor FDP que, ao invés de oferecer salário para as pessoas, falar, cara, aqui o contexto é tão pobre que é o seguinte, economiza o salário e vamos pagar a cesta básica. Pô, um cara aqui com 2 cestas básicas por mês, rapaz, ele está soltando fogos. Para que a gente vai pagar R$ 2.000 para esse cara? Entende? Então, por que isso vai acontecer? Porque não tem ninguém olhando, não tem fiscalização e assim por diante, né? As empresas americanas no México seria exemplo? Eu não estou por dentro dessa história, Vitor, né? Eu não sei o que está acontecendo lá, né? Tem empresa americana no México que é ilegal, está lá sem pagar imposto, o que acontece lá? Não, então, mas Patrícia, sim, pode acontecer. Pode acontecer em situações sutis. É que antes você perguntou, é mais provável, né, pelo que eu entendi, não sei se foi isso, mas é mais provável, é mais comum em lugares que tem menos fiscalização, é mais comum. Só que, sem dúvida, a dominação também pode acontecer de modo sutil, né? Imaginem um caso aqui, onde não tem essa exploração do cara não pagar, né, pagar salário, pagar tudo certinho, mas, por exemplo, né, chega lá a organização e fala, pô, eu poderia dar aumento para essa pessoa, mas eu não vou dar, eu vou economizar. E eu sei que ela não vai me pedir, né, porque se ela me pedir e eu me sentir incomodado, eu posso demiti-la por justa causa, inclusive, né? Então, sim, com certeza, há uma dominação sutil também que pode acontecer. Tá? Então, não é só uma questão de fiscalização. O que eu quis dizer, foi o que eu entendi da sua pergunta, é assim, é mais comum onde a gente não tem fiscalização. Mas não é excludentemente só lá que acontece. Né? Vai acontecer ali em locais de modo sutil, onde você não vai ver, assim por diante. O Vitor fala, eu não estou muito por dentro, professor. Digo, por exemplo, marcas mais famosas vão para lá devido a baixo custo de produção. Isso, não, e aí talvez o melhor exemplo não seja essa. Seja as fábricas americanas na China, né? Porque lá sim, no México eu não estava sabendo, eu acho que porque assim, é que eu acho que o México talvez tenha cargas tributárias menores, entende? Do tipo, lá uma mão de obra custa menos, mas não é uma coisa surreal ainda. Se você pega a China, aí sim. Então aí se você pega, por exemplo, a fábrica da Apple que está na China, por quê? Porque lá na China praticamente não vai ter contribuição trabalhista. Né? Então, ali não tem nenhum custo comparado ao que ela teria nos Estados Unidos. Né? Então, acho que fica mais claro o caso de empresas americanas na China, tá? Porque a China tem uma organização muito diferente, né? Onde lá os custos trabalhistas são zero se comparados aos dos Estados Unidos. Né? Então, sim, eu não sabia que acontecia isso no México também, mas eu acho que o melhor exemplo, pelo menos o mais comum, é fábrica da Apple, fábrica de grandes empresas americanas que vão para a China para poder abusar de que lá há um cenário, né, muito mais favorável para você pagar salários menores e assim por diante. Né? É isso, pessoal. Mais alguma pergunta aqui? Alguma consideração? Né? Fábrica de roupa na China também, é isso mesmo. Alguma questão, pessoal? Alguma questão adicional sobre o que discutimos aqui até hoje? O Jonathan fala, né? Em várias organizações se usa o poder como dominação. Funcionário questionador demais não é bem visto. Exatamente. O uso do poder em muitas organizações não há canais para que alçadas superiores. Exato. Então, percebe? Está vendo como é o sentido de fiscalização, mesmo que não seja aquela fiscalização que a gente conhece, mas o que é a ideia? É assim, onde não tem norma, onde as pessoas não vão ver, né? Onde não tem fiscalização, ou onde eu posso fazer isso por um movimento muito sutil, né? Um movimento, por exemplo, de falar alguma coisa, um movimento de ameaça velada, né? Então, percebem? É por isso que assim, a melhor coisa assim é onde há sombra. Onde tem sombra, né? Onde há pairam dúvidas, né? Onde não se conhecem as informações, tal. Isso vai ter ali um instrumento de dominação. Alguém está interessado de que a coisa seja assim para que ela possa tirar proveito dessa situação.
tá? Então, essa é a ideia principal aí dessa imagem, né? Eu, particularmente, como eu falei, eu gosto, né? Porque apesar de... É porque as pessoas não entendem muito o livro do Morgan, porque é o que eu falei para vocês. Ninguém fala que o Morgan é uma visão gerencial, de análise, para daí entender o que ele está propondo, né? Mas eu também acho muito interessante, porque chama a nossa atenção, né, para aspectos que a gente nunca discutiria em relação à empresa, né? Professor, Sim, boa noite. boa No noite. caso com a pandemia, né? Você acha que esse percurso de dominação ele pode ser assim maior? Ele pode crescer dentro das empresas, já que Uhum. com a pandemia muitas empresas, né, tiveram que enxugar seus, como é que fala? Seus Seus quadros. orçamentos, né, seus Uhum. quadros. E, por exemplo, eu trabalhei numa empresa e ela teve que retirar o. Ai, como é que. Tipo, Algum o, benefício? o benefício de periculosidade, alguma Aham, coisa assim, aham, aham. É né? Eu adicional de trabalhava. periculosidade que fala, que é Exato, quando a tipo, pessoa trabalha numa função que é perigosa para a vida dela. e aí eles retiraram isso, alegando, né? No Uhum, caso, eu não tinha isso, porque eu não fazia parte da área, uhum, mas eles retiraram fazendo nesse contexto da pandemia. Disseram, né, que estavam sem uhum, dinheiro e aí tiveram uhum, que retirar esse adicional e teriam que voltar só realmente quando eles conseguissem, né, sair do vermelho. uhum. Perfeito, esse é um exemplo perfeito. E assim, que decisão equivocada, né, dessa empresa, porque assim, o adicional de periculosidade é uma coisa prevista em lei. Basicamente, o que eles fizeram foi arriscar, se tinha 10 funcionários da empresa, arriscar receber 10 processos, né? Eu não sou advogado, né, trabalhista. Agora, até onde eu sei, eu já trabalhei em área de gestão de pessoas, tal, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, são todos adicionais relativos ao trabalho definidos em lei. Então, assim, por exemplo, você é segurança de valores, né? Você é um cara que pode se envolver em um tiroteio e morrer. Então, você vai ter um adicional de periculosidade. Se a sua função não mudou, ou seja, você continua sendo segurança de valores, a empresa não pode chegar lá e falar: oh, essa função de segurança de valor que tem previsto um adicional de periculosidade, eu não vou pagar. Eu acho que isso aí é uma maluquice, mas assim, é um processo perfeito de instrumento de dominação. Né? Por quê? Eu aposto que ninguém falou nada. Né? Ninguém falou, ah, não, que pena, de certo, falou, putz, e agora? Menos tal, mas nossa, perder esse emprego no meio da pandemia, que não tem emprego para ninguém. Eu vou sair desse emprego aqui agora, não vou receber nada, os caras já não querem nem pagar segurança, insalubridade, sei lá, né? Imagina eu ter que botar currículo no mercado, fazer entrevista, e minhas contas para pagar, e meu filho, então duvido que alguém falou alguma coisa, mas é exatamente isso. Tá? A Patrícia faz aqui um comentário muito pertinente, né, que fala que tem a ver com as formas de relação de poder do Weber, e é perfeito. O que o Weber falou? O que é isso? É a dominação normativa, né? E esse aqui específico desse exemplo da Arícia, né? Então, por meio de uma norma, né, nós vamos retirar um item normativo, né? E em função disso, você sabe que você vai cumprir o que a gente está falando, né? Então, é um tipo de exercício normativo do poder, né? Que é aquilo que eu falei, a organização é ela que faz as normas do ambiente de trabalho, não é isso? Ela que fala que horário que você chega, tal, óbvio que tudo obedecendo uma legislação maior, né? Mas ela que desdobra essa legislação em regras menores dentro dela. E ela se usa disso, né? Então vamos botar uma ordem normativa que vai prejudicar as pessoas, mas vai favorecer a empresa. Então é o tipo de dominação de poder normativo, né? Que o Weber já discutiu quando ele discutiu burocracia, né? Quando ele discutiu a organização burocrática de sociedade, né? Então ele discutia a forma de poder, a organização burocraticamente organizada, dos pilares é a norma, né? Lembra lá? O que é burocracia? Norma, impessoalidade. Então, uma organização burocraticamente organizada, uma das formas de exercer poder nessa sociedade é a forma normativa, né?
Então, é um pouco do que o Weber já discutiu sobre isso. O que mais, pessoal? Mais alguma coisa? Acho que não, né? Tá tranquilo. Professor, O Jonathan levantou a mão aqui. Sim. agora saindo um pouco do que foi já dito aqui, eu não peguei o comecinho, a gente sempre lê ali a parte de onde a gente está hoje, né? Esse é o último capítulo, só para eu Esse é o último aqui, capítulo. Esse é o último capítulo de metáfora. Né? E a última aula que a gente vai ter sobre o livro. A aula que vem a gente já vai mudar o assunto. Não, beleza. Não, tá show de bola. Na verdade, mudar a referência, né? O assunto a gente mudou todas as aulas. A gente vai mudar a referência. Maravilha. Pô, essas metáforas foram fantásticas. Eu tinha noção de algumas das, mas essas me fizeram até ter curiosidade um pouco mais sobre e ter mais tato aí para tratar qualquer tipo de informação e até mesmo aplicar no que está já a profissão. E vai, obrigado, foi show de bola. Legal, isso é um bom feedback, tá? E é como eu falei, infelizmente eu compreendo isso, por quê? Porque o livro do Morgan é uma obra que as pessoas têm muita dificuldade de entender, muita. Eu acho que por uma falha do próprio Morgan, entendeu? Porque eu, no lugar dele, explicaria melhor o que é, como usar, o que ele de fato se propõe, o que ele faz ali. Ele faz uma introdução e fala o que é metáfora. Né? Ele tinha que ser mais claro, na minha avaliação, de falar aquilo que eu falo aqui para vocês sobre o texto. Então, ele oferece uma visão de gestor. Isso aqui não é o livro que ele escreveu, não é um livro que uma pessoa de chão de fábrica vai chegar lá e ler e falar: nossa, agora eu sou um administrador. Porque aquilo não é destinado a pessoas que pensam o chão de fábrica do negócio. Aquilo é destinado para desenvolver pensamento gerencial. Né? Então, é isso aqui, é como enxergar, como a partir dessa visão de negócio tomar decisões, né? Então, esse é o ponto, para mim, é o ponto principal, por isso que eu bato muito na tecla. Por quê? Porque os alunos querem assim, nossa, vou ler lá a metáfora de máquina. Aí ele lê a metáfora sem esse background, sem saber que é modelo de negócio, que é análise organizacional. E aí ele fala, pô, não entendi nada dessa metáfora, como assim a organização vai ser uma máquina? Né? Como assim a organização é fluxo e transformação? Porque não tem o background, que é o que eu falo para vocês, muito daquilo que não está escrito, que é coisa que você precisa ler e você mesmo precisa tirar a sua conclusão. O autor não vai. Então, por que eu falo isso? Porque eu li o livro inteiro e falei, pô, eu acho que é assim que funciona isso aqui. Isso aqui é uma visão de negócio, é um modelo, é em nível gerencial, não é em nível tático operacional, é nível gerencial estratégico. E é um pensamento, então tem que encarar como um pensamento. Não é que o Morgan vai chegar e falar, nossa, se transforma numa máquina, aí todo. Não é isso. Né? É o pensamento gerencial para liderar a organização e estruturar ela como se ela fosse uma máquina. Tá? Então, obrigado pelo feedback, mas só para reforçar a ideia de que, assim, que bom que você ficou mais curioso, né? Eu acho que tem que ser mesmo um texto, mesmo que a gente não goste do texto, o aprendizado nunca é zero. Né? Você pode ler um texto, inclusive, que você não gosta, para conhecer, e você vai sair sabendo coisa dali. Né? Então, eu encorajo a ler. Né? Leia o livro, leia o livro todo, não tem problema nenhum. Ler um livro inteiro não é crime. Né? Não precisa ler o capítulo que vai fazer. Né? Então, vai lá e lê, para você ter uma opinião sobre o todo do livro. Aí você chegou ao final do livro e vai falar, não, pô, achei um livro um lixo. Tudo bem, pelo menos você leu. E se você leu, você tem direito a essa opinião, porque você leu e acha o livro um lixo. Agora, não fale que o livro é um lixo sem conhecer, sem saber, sem ler, sem questionar. Né? Eu, particularmente, acho um bom livro. Eu tenho várias discordâncias sobre o que o Morgan propõe. Eu faria de outro modo, né? Eu exporia de uma outra essência. Mas, no geral, para estudante, para gestor, na área da administração, é uma boa obra. Tá? Vale a pena ler, conhecer, para daí tirar a opinião, seja ela qual for. Tá bom? Pessoal, valeu, né? Então, acho que foi uma excelente aula, né? Terminamos, assim, então, o longo conteúdo do Morgan, estudamos o livro inteiro, né? É uma sessão de 8 aulas, tá? Então, o estudo está disponível lá no YouTube, né? Então, uma aula para cada capítulo, e a gente deu conta de um assunto bem pesado, um conteúdo bem extenso, tá? Aula que vem a gente vai entrar num outro, né, outra referência, a gente vai falar de abordagem ecológica, tá, que é também dentro dessa questão de análise organizacional.
tá bom? Pessoal, boa noite para todo mundo, tá? Até quinta-feira aí e até lá.